Senhor é Deus nesse lugar. Toma cada jovem, toma cada pessoa nesse lugar e encha-os com fogo, mas encha-os com uma responsabilidade. Nós não queremos sair daqui emocionados, Senhor. Nós queremos sair daqui cheios do Teu Espírito. Por isso enche cada um aqui, Senhor, e desperta em nós um senso de liderança, um senso de avivamento, um senso de poder de Deus, para que sejamos sal da terra, para que sejamos luz do mundo, para que sejamos resposta para um tempo como esse. Em nome de Jesus, quem crê nessa oração se expressa. O Senhor está usando esta noite para formar líderes nesse lugar. O Senhor está usando essa noite para despertar um senso de responsabilidade nessa geração. Nós poderíamos ouvir aqui um sermão que nos emocionasse, mas Deus liberou algo sobre líderes. Hoje a palavra que sai desse altar te impulsiona como alguém que vai liderar um avivamento sem precedentes. O poder de Deus será com você nesse tempo, mas nós não podemos permitir que o planeta Terra continue como está, após nós sairmos daqui tocados pelo Espírito. Há uma unção de Deus para gerar líderes nessa noite. Há uma unção de Deus para gerar pessoas que vão transformar histórias nessa noite. Eu estou diante de jovens, de homens e de mulheres que farão a diferença onde pisarem. Eu creio que será algo disruptivo para a tua caminhada nessa terra. Por isso, preste atenção no que o Espírito vai dizer à igreja nessa noite, porque Deus não quer que você saia daqui emocionado, mas Ele quer que você saia daqui pronto para liderar um grande avivamento em nome de Jesus. Aleluia! 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 Ore balabassore que tere balas, cheire balababassore dedededes, chore babababassore que tere balas, oye de balabassure cantere balabababassore dededes, mara que treandre abalas. Oh Espírito Santo de Deus, cheire balabababassore dedededes. Aleluia! Vamos, como fogo. Nós queremos mais, Senhor. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que cresce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia! Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Oh Espírito Santo, flui neste lugar. Gênesis 37 diz assim: se você quiser ficar aqui, pode ficar. Se você quiser voltar para o seu lugar, volta. Mas há algo de Deus para nós nessa noite. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram:
então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que você vai nos dominar? Eles odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúme dele. E o pai, no entanto, meditava em tudo isso. Graças nós te damos, Senhor, sobre a tua palavra, que ela venha a ser revelada e ungida para nós nessa noite, em nome de Jesus. José, ele tem uma vida muito interessante. Quem concorda comigo que a vida de José é interessante? O José, ele começa a caminhada dele como um sonhador. Ele começa a caminhada dele como um maluco. E aí a gente vai entender que no final do rolê, ele termina como? Como? Ele começa como um sonhador e termina como governador. É algo muito disruptivo, é algo muito distante do que é comum. E aí quando a gente olha para o mundo como ele é hoje, a gente vive um mundo muito estético, onde às vezes parecer ser alguma coisa, parece que gera tanto impacto como ser. Hoje a gente vive uma vida onde muitas pessoas parecem ser poderosas, parecem ser potentes, parecem ser cheias da unção. E nós nos contentamos com um movimento que parece ser maneiro. Os jovens se contentam com um movimento que parece ser interessante. Quando, na verdade, esse mundo estético não diz muita coisa. Muitas pessoas que nos influenciam, muitas pessoas que influenciam jovens lá em fora, parecem ser muita coisa. Mas Deus está ministrando hoje para líderes, que na verdade não vão parecer ser nada, mas vão ser instrumentos na mão de Deus. Posso ouvir um amém? Essa geração estética gera muito impacto nas nossas vidas, é ou não é verdade? Mas com certeza gera muito pouco valor. E Deus chamou você aqui para que você seja um gerador de vida, um gerador de luz, um gerador de transformação por onde você for. Por isso, Deus está falando com líderes nessa noite. Porque líderes transformam impacto em valor. Posso ouvir um amém? Pessoas que têm a unção de Deus transformam impacto em valor. Posso ouvir um amém? E aí, muitos de nós, muitas pessoas nos dias de hoje, elas estão substancialmente ocupadas, atarefadas, cheias de coisas, cheias de movimento, tendo que prestar atenção em muitas coisas, recebendo informação de todos os lados. Só que no final do dia há um senso de frustração gigante, porque gastamos nossa energia e não geramos valor. Essa é a dor dessa geração, uma geração que se cansa e não gera valor. No entanto, eu não estou falando de você, porque você é o antídoto que o mundo precisa para que os valores do reino sejam estabelecidos. Nós somos o antídoto que vai transformar impacto sem sentido em poder de Deus. Posso ouvir um amém? Nós somos, queridos, com muita tristeza às vezes eu falo isso, a nossa geração é a primeira geração depois de muito tempo que vai, diz os estudos, prosperar menos do que a geração anterior. E olha que contraponto muito louco, porque nós somos a geração mais tecnológica, mais cheia de informação, que mais pode estudar, mas é a geração que vai prosperar menos do que a geração anterior. Vai gerar menos valor, mundanamente falando, né, entre aspas, do que a geração anterior. E aí, você pode entender que enquanto José, ele viveu um processo e gerou valor para uma nação, nos dias atuais, o mundo cobra de nós sucesso,
O mundo cobra de nós resultado, visibilidade, relevância, mas as pessoas não têm sido impulsionadas para um lugar de geração de valor. Viver sem perspectiva, queridos, de sermos verdadeiramente úteis, gera ansiedade, gera dúvida, gera medo, mas nós fomos chamados para liderar. E quando não lideramos, nos sentimos fracos, nos sentimos inúteis. Quem concorda comigo aqui? Quando nós não geramos valor, nós nos sentimos inúteis. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus 5,13 que vocês são sal da terra e luz do mundo. A Bíblia vai dizer em Mateus que vocês são sal da terra e luz do mundo, que o mundo espera essa luz de nós, que o mundo espera algo de nós. Ou seja, nessa jornada de fé aqui, tem que despertar em nós um senso missionário. Poxa vida, eu fui chamado para gerar valor, eu fui chamado para abençoar pessoas. Posso ouvir amém? Então, Deus quer que nós saiamos daqui hoje como líderes, cheios do Espírito Santo, para gerar valor nessa sociedade. Posso ouvir amém? E aí, nós vamos passar aqui por 5 características de um líder que muda a história de uma geração. Nós vamos aprender 5 características de Deus que mudam a história de uma geração. Essa geração precisa urgente da história transformada. E a história não vai ser transformada pelo próximo TikToker, não vai ser transformada pela próxima rede social que for ser inventada. A história não vai ser transformada por um carro elétrico que nunca acaba a bateria. A história não vai ser transformada pela tecnologia, pelas coisas do mundo. A história vai ser transformada pelo Evangelho. Quem carrega o Evangelho? Somos nós mesmo, velho. Nós. Mas, se a gente continuar distraído, se a gente continuar nos contentando com o rolê desse mundo, o que será transformado? Nada, né? Nada. Então, a primeira característica que Deus tem para nós, como transformadores de história, se chama preparação. Repita comigo, preparação. Nós precisamos estar preparados para transformar histórias. Porque se a gente não se preparar, velho, a gente arruma confusão, não é verdade? Por falta de preparo, muitos de nós arrumamos confusão. Esses dias eu vou contar uma história para vocês. A Nara descolou um evento para a gente ir na área VIP da Fórmula Truck. Uma parada chique essa área VIP, Copa Truck. E um negócio chique, a gente estava num lugar assim alto, e aqui embaixo eram os boxes, né? E tinha um formigueiro aqui nos boxes, muita gente, muita gente. Só que aí eu não estava querendo ficar no formigueiro, eu subi, fiquei lá em cima com meu filho e tal. E aí tô comendo um hot dog, cheio de molho, sabe hot dog cheio de molho? Vai vendo a cena, não é para filmar, hein, Lucão? Aí, o Lucão, ele é fera. Eu já vou ficar desse lado dessa vez. E aí eu tô comendo hot dog lá com o Caio, e eu sou fera, né? Eu sou ligeiro, não é verdade? Tava na metade já. Aí a salsicha caiu. Só que comigo, meu irmão, peguei. Aí caiu de novo, peguei. Aí nisso que ela caiu de novo, eu botei o pé. Meu irmão, quando eu botei o pé, a salsicha atravessou a área VIP, foi para outra área VIP do outro lado, tinha uma moça de branco assim, ela fez assim, passou a salsicha. Meu irmão, a salsicha caiu lá no box, na cabeça das pessoas. Aí eu falei, gente do céu, que situação é essa? Aí a moça, ela brigou comigo e tal. Eu falei, nossa, Caio, se esconde aqui. Aí a gente se escondeu, mas o Caio foi lá me caguetar. Foi meu pai. Não, ele não me caguetou não, mas ele foi lá ver onde caiu a salsicha. Mas às vezes, por falta de preparo, mas com boa intenção, a gente vacila, não é verdade? Você acha que eu queria chutar a salsicha lá embaixo? Jamais, velho. Eu tinha boa intenção. E aí, como fala o pastor Lucinho, de boa intenção o inferno está cheio, não é verdade? Então, cuidado para você não ter boa intenção, mas não estar preparado, amém? Porque olha o que está escrito na Bíblia aqui. A boa intenção, ela tem 2 verticais, tá? A boa intenção, a preparação. Ela tem 2 verticais, porque às vezes o sistema, as coisas, os problemas geram para nós oportunidades, mas às vezes nós geramos oportunidades através daquilo que nós empreendemos. Então, a primeira vertical da preparação
Fala sobre o sistema. Repita comigo, sistema. Olha o que está escrito em Gênesis 40, verso 5. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão. Aqui o José, ele já tinha sido preso, porque a mulher do Potifar lá desenrolou para ele ser preso lá. Aquela mulher lá, ela foi maldosa com José. Aí, diz aqui, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José, que já estava liderando a prisão, foi ver esses caras na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Olha o que diz aqui a Bíblia. Notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos: por acaso vocês estão com um semblante triste? Responderam: tivemos um sonho, mas não há quem interprete. José lhes disse: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Conte-me os sonhos. Olha só, é muito comum, em meio ao caos, a gente perder o nosso senso de geração de valor. Muitos de nós estamos estacionados na geração de valor que esse mundo precisa, porque estamos em meio ao caos. É natural estarmos em meio ao caos, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra. Só que José, ele estava em meio ao caos, ele estava em meio aos problemas, e mesmo assim ele percebeu algo. Ele viu um maluquinho lá, abatido, e falou: pô, fera, você está abatido, mano. O que aconteceu? Presta atenção nisso. Em meio ao caos, nós como líderes, posso ouvir um amém? Não temos direito de não nos importar com as pessoas. Seria cômodo para José falar assim: mano, estamos todo mundo ferrado aqui, velho. Deixa esses malucos para lá. Mas não, o coração de um líder, o coração de um avivalista sempre se preocupa com a dor do próximo. E José aqui se preocupou com a dor do próximo. Ele olhou para ele e falou: pô, eu vou cuidar de você. Eu vou te ajudar. Eu vou fazer algo para você. Eu vou te dar as mãos. Muitos de nós, quando estamos diante de uma oportunidade de abençoar alguém, estamos idolatrando os nossos problemas. Estamos idolatrando as nossas dores. Ou estamos no TikTok, ou estamos no Instagram, ou estamos dormindo. Uma geração que quer mudar a história do planeta precisa ter um senso de responsabilidade para o planeta. Você cantou: nos tornamos responsáveis e a chama não pode apagar. Nós temos que sair daqui com essa verdade, fera. Como diria o Bernardinho, a preparação prévia te põe no jogo. Se você quer viver o jogo do avivamento, se prepara. Não se distraia. Não tente a sorte. Porque o avivamento é algo muito sério. A outra vertical da preparação se chama a oportunidade que você gera. Se você for ver, eu gosto de trazer nesse exemplo a vida de Neemias. Quem conhece o Neemias? O maluquinho que por coincidência também era copeiro do rei. Quem manja do Neemias? Ele era copeiro do rei. A Bíblia diz em Neemias 2:1 que está escrito assim, ó: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Até então, nunca tinha estado triste na presença dele. Por causa disso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? E essa tristeza só pode vir do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas destruídas pelo fogo? Neemias, queridos, ele carregava uma visão no seu coração. A visão de reconstruir os muros de Jerusalém. E por meio de uma atuação excelente como copeiro, ele criou a oportunidade de ter o coração do rei à disposição para abençoar a causa dele. Enquanto estamos ocupados fazendo o que tem que ser feito, enquanto estamos ocupados sendo fiéis no pouco, Deus está gerando oportunidades para nós cumprirmos o nosso propósito. O Neemias, ele era copeiro, ele era garçom, mas
servir com excelência, ter um sonho no coração que era maior do que ganhar um salário no final do mês, despertou algo no rei, ou seja, gerou uma oportunidade. Se nós vivermos todos os dias pensando em nós mesmos, pensando na quantidade de seguidores que nós temos, pensando no salário que nós vamos ganhar, e não nos preocuparmos em reconstruir os muros de Jerusalém, e não nos preocuparmos em gerar valor para essa geração, qual rei compraria a nossa causa? Nenhum rei desse mundo quer comprar a sua conta no Instagram. Ele quer comprar o que queima no seu coração, o fogo que queima em você, você está me entendendo? O que queima em você é digno de um rei parar e prestar atenção em você? A nossa geração não pode se importar mais com coisas fúteis, com coisas pobres, com coisas sem sentido. Nós temos que nos preocupar com algo que queima no coração de Deus. Um avivamento queima no coração de Deus e somos nós instrumentos para esse avivamento acontecer. Posso ouvir um amém? Quem está nessa causa com o Senhor, diga amém. Queridos, um jogador de futebol, ele não joga uma Copa do Mundo sem antes jogar num clube. E às vezes o clube não é um lugar muito bom. Eu te pergunto, você está dando o seu tudo nesse clube que você está? Que se chama a sua casa, que se chama o seu bairro, que se chama o seu trabalho, que se chama o seu estágio, que se chama a sua cidade? Porque se você for mediano num clube, você não será escalado para a seleção. Você está me entendendo, sim ou não? Qual é o contexto que Deus te plantou agora? Você pode estar num trabalho simples, numa sala de aula comum, no estágio sem destaque, mas assim como Neemias no palácio, a excelência nos afazeres do cotidiano pode ser uma chave para você estar mais próximo do seu propósito. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Posso ouvir um amém? Então, preparação, faz barulho para Jesus. Segunda característica, repita comigo, obediência. O mundo prega que obediência é coisa de pessoas sem opinião. O mundo diz que obedecer é coisa de fraco. O mundo diz que obedecer é coisa de pessoas que são massa de manobra. A obediência para o mundo é algo de quem não tem genialidade. Mas obediência é um valor, é uma característica que gera valor. Quando eu olho para a vida do filho pródigo, ele desobedeceu uma conduta moral, uma conduta de família da época. Ele falou: pai, eu quero a minha herança antes da hora. Eu quero desobedecer uma premissa dada pela nossa tradição e pela nossa cultura e quero sair de casa antes da hora. Quando o filho pródigo desobedece uma conduta moral daquele tempo, ele se expõe. Ele se afasta de um lugar de proteção, de um lugar de cobertura. Obediência é algo divino que o mundo tenta desconstruir, que o mundo tenta tirar de contexto. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que obediência é um padrão celestial. A obediência é um trampolim de Deus para gerarmos valor para essa geração. Então, o primeiro ponto sobre a obediência é nós entendermos sobre o que o mundo diz sobre ela. Mas a segunda vertente da obediência é entendermos que a obediência independe de uma plateia. Talvez a geração dos nossos pais foi a última geração que doou uma cesta básica sem ligar uma câmera para filmar antes. Muitas pessoas não conseguem fazer uma boa ação sem filmar, sem postar e sem fazer marketing disso. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, olha comigo o que aconteceu em Gênesis 39, verso 6. Aqui, quando José estava servindo como copeiro no palácio, a esposa de Potifar assedia José. Isso seria muito tentador para José, sim ou não? Olha o que acontece aqui. Assim,
deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou. Deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Queridos, a nossa geração tem muita dificuldade em fazer qualquer coisa que não venha a ter visibilidade e relevância coletiva. Obedecer não é sobre relevância coletiva, queridos. Na verdade, a obediência não depende de plateia, depende de caráter. Ao passo que a preparação te habilita para liderar, a integridade nos bastidores pavimenta uma avenida de aceleração para o seu crescimento e para o crescimento da sua zona de influência. Então, obedecer não é algo fora de moda. Bem como você não precisa de plateia para se tornar alguém obediente, você precisa ter o caráter de Cristo. Quem entende isso? Você não precisa fazer as coisas para o seu pai quando o seu pai está vendo. Você não precisa trabalhar direito quando o seu chefe está vendo. Você não precisa ser gente boa quando tem muita gente vendo. Vocês estão entendendo isso? A terceira característica de geração de valor que todo líder precisa ter é discernimento. Aí pegou pesado. Agora é que separa os meninos dos homens. Agora é que separa os tiktokers dos pregadores. Posso ouvir um amém? Tem pregador aqui, tem avivalista aqui, tem homem, tem gente com fome e sede de Deus aqui. Discernimento é a nossa capacidade de perceber, é a nossa capacidade de entender o que está acontecendo, é a nossa capacidade. Discernimento é um atributo espiritual, embora também seja algo comportamental. Nós somos uma geração que precisa reacender ao entendimento daquilo que é discernimento, amém? Quando a gente atua com uma cosmovisão bíblica cristã, a gente entende que o discernimento não é mais uma habilidade intelectual ou racional, queridos. É uma sensibilidade espiritual dada por Deus. Discernir é perceber o que Deus está fazendo, é ouvir a sua voz, é entender a sua vontade, em meio a qualquer situação que a gente possa estar vivendo. Na verdade, se você for ver bem, o José, ele começou a vida dele sem muito discernimento. A gente vê isso quando ele conta o sonho dele para os irmãos dele, para o pai dele. E ali, por talvez uma falta de discernimento, ele teve consequências. Ele foi maltratado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. Por outro lado, quando o profeta Samuel visita o Jessé e unge Davi como rei, o que acontece com Davi após ser ungido como rei? Ele volta a cuidar de ovelhas. O mesmo não aconteceu com José. O José, ao ter um sonho profético aqui, talvez ele tenha se precipitado e, consequentemente, ele precisou lidar com as situações desafiadoras que ele mesmo criou, queridos. Discernimento não é um superpoder que traz resultado imediato. Discernimento é uma habilidade que precisa ser treinada e requer uma jornada longa. No entanto, discernimento gera resultados sustentáveis. A nossa geração tem que aprender a ter resultados sustentáveis. Nós não podemos nos contentar com pequenos impactos nas nossas redes sociais. Nós precisamos gerar um resultado sustentável. A salvação de almas não é algo pontual, mas é algo eterno. O nosso chamado como liderança não é pontual, mas é algo longevo. Para nós vivermos uma liderança longeva, uma liderança eficiente, uma liderança sustentável, é necessário que exercitemos o discernimento. Posso ouvir amém? Você concorda com isso, sim ou não? Discernimento é algo escasso nesse planeta, mas você tem. Posso ouvir um amém?
Então, pensa comigo. Se discernimento não pode ser um evento na nossa vida, hoje eu tive discernimento. Discernimento precisa ser um comportamento observado no seu estilo de vida, amém? Porque os dias de hoje gera algo sobre nós que se chama imediatismo, né? Só que a gente não consegue sustentar bons comportamentos por muito tempo só por causa dessa questão que se chama imediatismo. É bastante comum a gente observar uma inconstância no comportamento dos jovens. Eles começam, param, se empolgam, desanimam, tentam, desistem, e por consequência, eles não se beneficiam do privilégio do discernimento. Então, uma geração imediatista, naturalmente, ela não flui no discernimento como um atributo que gera valor. Mas a gente acaba se tornando uma geração que busca soluções imediatas, soluções rápidas. Você sabia que os jovens preferem tomar uma decisão ruim imediatamente, mesmo sabendo que o resultado daquela decisão não vai ser bom, do que esperar, discernir e tomar uma decisão melhor depois? A gente prefere errar rápido do que ter discernimento e melhorar a nossa vida e a vida das pessoas. A gente prefere não ter discernimento do que ter discernimento. Então, se você tiver discernimento como um líder, você vai ser melhor do que praticamente todos os líderes que esse planeta conhece. Porque esses líderes não querem gastar tempo no secreto. Eles preferem errar e depois se virar com isso. Olha que louco. Só que isso não é um privilégio nosso. Se você for ver bem, no Antigo Testamento, ali, o Moisés, ele vai subir um monte, né? Para trocar uma ideia com Deus. Ele vai subir um monte. E aí, quando ele volta, tem um bezerro de ouro lá embaixo. A galera fala, esses jovens, eles são imediatistas. A galera lá também era, tá? Só que não é porque eles eram que você precisa ser, na verdade. Você pode ser melhor que eles, amém? Você pode fazer a diferença nessa geração, amém? Quem concorda comigo aqui? Quem está comigo? Ou seja, queridos, confiar em Deus é antagonista a um comportamento imediatista. E assim a gente pode entender que o discernimento, então, significa que podemos ver com os olhos de Deus. E ver com os olhos de Deus é saber quando avançar, quando parar, quando falar, quando silenciar, amém, irmãos? Tem que saber quando ficar quieto, posso ouvir um amém? É saber quando aceitar, quando recusar, é saber quando agir, quando esperar, amém, irmãos? O que está escrito em Eclesiastes 3:1? Para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas. Nem tudo que você acha que é para ontem é para ontem. Nem tudo que você acha que é urgente é urgente. Nem tudo que você acha que tem que fazer agora, tem que fazer agora. Discernimento, amém? E aí, se todas as coisas têm seu tempo, e o discernimento nos ajuda a gerir o tempo dessa forma, nos ajuda a gerar em nós uma próxima característica. Quem administra bem o tempo, também sabe gerenciar a expectativa. Repita comigo, expectativa. Em Gênesis 40, verso 12, está escrito assim: então José lhe disse, esta é a interpretação. O José está interpretando o sonho aqui dos copeiros dentro da prisão. Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltar você e o restaurará a sua posição. E você servirá o vinho ao faraó como fazia antes, quando eu era copeiro. Mas quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale bem de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado na prisão. Queridos, nesse momento, José, ele está empreendendo a expectativa. Ele não sabia quando poderia dar certo aquela conversa dele com o copeiro, mas ele não desistiu de tentar.
Ele não desistiu de se mover em fé. Nesse momento, José está empreendendo expectativa, e ele não sabia o tempo exato daquele movimento, mas ele se posicionou com fé, ele plantou uma semente, e ele não perdeu a esperança, mesmo em um ambiente de dor e de injustiça. Quando a gente se depara com um mundo que jaz no maligno, a nossa fé às vezes é roubada, a nossa visão é subtraída, mas o preço da vitória, queridos, é a fé. Se você quer saber se você vai vencer ou não, eu te pergunto, você tem fé? Você tem condição de construir em fé a visão que Deus te deu? Porque uma geração imediatista não tem. Uma geração imediatista não consegue orar hoje e esperar uma resposta daqui a um ano. Na verdade, uma geração imediatista coloca o nome do seu problema no YouTube ou no chat GPT e boa, vou resolver os meus problemas. E se você não assina o chat GPT Premium, ele ainda pisa na bola com você. E se você assinar o chat GPT Premium, é 130, 140 reais com o dólar do jeito que está. Então é melhor ler a Bíblia, é melhor ter fé, é melhor confiar em Deus. Quem concorda comigo? Quanto custa a sua vitória? Quanto custa a sua visão? Custa quanto você tem de fé. Deus aqui, queridos, Ele quer reacender a fé de pessoas que foram chamadas para algo potente e algo exponencial da parte de Deus. Muitos viram as suas lutas serem irreais, serem injustas, muitos viram nas suas dores um sinal para desistirem. E Deus está reacendendo a fé nessa noite. Eu declaro, Senhor, homens e mulheres, jovens com expectativa no Senhor, reacende a fé, Senhor, reacende a fé neles, Pai, que eles possam ter visão, que eles possam ter a condição de entender o que o Senhor está fazendo. Libera, Deus, lembra eles de novo, Pai, lembra eles de novo daquilo que o Senhor chamou eles para viverem. Você tem um chamado exponencial, você tem um chamado potente, você está sendo lembrado agora de algo que Deus tem para você. Você está sendo lembrado agora que não é a injustiça, que não é a luta, que não é o medo. Essa perseguição, velho, não pode tirar o sonho de Deus do seu coração. Essa dificuldade não pode roubar de você a visão daquilo que Deus te deu. Oh Deus, em nome de Jesus, nesse momento o Senhor quer que você se lembre, querido, do sonho que Ele plantou no seu coração. Oh Deus. Queridos, o seu destino, obrigatoriamente, ele vai ser desenhado por duas condições. A primeira é a visão do futuro que você tem. A visão que Deus te deu para o seu futuro. Se eu perguntar aqui, para 80% desse auditório, qual que é o seu plano para os próximos 10 anos? A galera vai ter o piripaque do Chaves, tá ligado? Se eu perguntar para você qual que é o seu sonho para os próximos 5 anos, é perigoso você ter o piripaque do Chaves. Nós precisamos entender que a nossa expectativa, ela é drivada por duas condições. A nossa visão de futuro e o que nós fazemos no nosso presente. Quando eu falo da visão de futuro, eu quero que você entenda que o José, quando ele sonhou, ele demorou 13 anos para ser governador. O Davi, quando ele foi ungido rei, ele demorou uns 15 anos ou mais para governar. O que você pode fazer no seu presente que vai te aproximar do destino que Deus tem para você? Você já pensou nisso? No presente, no hoje, o José interpretou o sonho do copeiro, mesmo em meio ao caos. O Davi, no presente, voltou para cuidar das ovelhas. O Neemias, no presente, foi um copeiro sangue nos olhos. Muito bom, excelente. A Ruth, no presente, manteve lá a sua aliança com a Noemi. Foi lá
trabalhou com ela, andou lado a lado com ela. O que nós estamos fazendo no presente, queridos? É no presente que a gente pode orar, que a gente pode jejuar, que a gente pode adorar a Deus, que a gente pode congregar. É no presente que a nossa vida faz sentido para construir o futuro, para construir a visão que Deus nos deu. Eu queria finalizar agora. Vamos lá. Senhor, eles estão aprendendo. Cadê os pentecostais? E vocês não fizeram lá? Tá bom. Os pentecostais estão prestando atenção, não é verdade? Está prestando atenção? Essa saiu bem. Queridos, preparação, obediência, discernimento, expectativa. A gente só gera valor para esse planeta. Na verdade, a nossa preparação pessoal, a nossa obediência, o nosso discernimento, a expectativa como característica para quem gera valor para esse planeta, precisa obrigatoriamente de pessoas com uma mente renovada. Repita comigo: renovação de mente. Mais alto: renovação de mente. Pode chamar a banda aqui, gente. Renovação de mente. A renovação de mente, queridos, é uma característica revolucionária para esse tempo. A cultura desses dias nos empurra para o automático. Pare para pensar, não é verdade? O que acontece hoje te empurra para o automático. Pensar profundamente virou algo sem valor, virou algo que não faz sentido, se tornou algo subversivo. Nós somos constantemente pressionados a não reagir, mas apenas seguir. Vestir o que todos vestem, consumir os que todos consomem. Uma vez, meu irmão, fui numa conferência de crente de outro ministério, tinha umas 15 mil pessoas. Meu irmão, todo mundo se vestia igual. Se você quisesse achar alguém lá, você não conseguia. Falei, caraca, velho, os crentes, eles se vestem tudo igual. Né? Aí eu fiquei até mal, que eu estava meio diferente. Estava pior do que eles, né, com uma roupa mais simples. Eu sou humilde, eu nasci na quebrada, né? Aí, a minha esposa já não nasceu na quebrada. Minha esposa ela é bem próspera. Mas nós prosperamos juntos, na verdade. A Nara é tão próspera, que esses dias a gente estava conversando com um maluco, e ele é gringo, né? Ele aprendeu a falar português depois de falar inglês. Aí ele fala meio, ô Eduardo, tudo bom? Ele fala um negócio meio, ele é inglês, né? Aí eu tinha que negociar com ele uma parada para eu pagar muito mais barato do que ele queria me cobrar. Aí, o que eu falei para ele? Falei, fera, presta atenção, Eduardo vem da quebrada e tem que fazer desconto para Eduardo vem da quebrada. Aí a Nara virou para mim, o que é quebrada? Que venda quebrada é essa? Aí a Nara falou assim, que venda quebrada? Eu falei, amor, eu vim da periferia, eu sou humilde. Ela não sabia o que era quebrada. Brincadeira. É que ela entendeu venda quebrada e não vem da quebrada. Não, e depois a gente ficou na rua, sentado na calçada, rindo, né? Que eu falei, que patricinha, né, velho? Mas eu amo essa patricinha, amém? Eduardo vem da quebrada. Vem da quebrada, é isso. Bem, mas presta atenção, queridos. O mundo, ele evoluiu tecnologicamente, sim ou não? Ele mergulhou numa revolução digital, mas no processo, o ser humano se tornou uma massa, moldado para estar sempre no flow, para estar sempre no mesmo ritmo. A gente está no flow, não porque a gente entendeu o nosso propósito, mas porque a gente tem medo de ficar de fora do movimento. A gente copia porque a gente tem medo de ficar de fora do movimento. Olha o que está escrito em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A Bíblia diz, não andem ansiosos.
E o mundo diz: fica ansioso, senão você vai ficar de fora. Querido, existe um termo que se chama fear of missing out, medo de ficar de fora. Isso é um padrão comportamental desse tempo. O medo de não estar onde todos estão, o medo de perder o movimento, o medo de não ser relevante. Mas presta atenção aqui, ó. José, ele foi literalmente empurrado para fora de um lugar. Ele teve que ficar de fora de um lugar para se aproximar da posição de governador. Tem mesas que você senta que não combinam com o seu destino. Tem coisas que você posta nas suas redes sociais que não combina com o que Deus te chamou para fazer. Deus já falou para você ficar de fora desse lugar faz tempo. Porque eu estou pregando para líderes. Eu estou pregando para pessoas que vão liderar um avivamento. Eu estou pregando para pessoas que vão transformar esse planeta. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós somos resposta para uma geração perdida. Nós somos respostas para as pessoas que estão morrendo. Mas se nós formos negligentes, distraídos, sentarmos nas mesas erradas, como vamos gerar valor? Ei, Deus está falando, fica de fora desse movimento que não faz sentido. Para de seguir, para de sentar nessa mesa. Para cada nova fase da nossa vida, queridos, você vai precisar ficar de fora de uma fase anterior. Não dá para carregar tudo. Não dá para levar todo mundo. Não dá para manter a mesma mentalidade. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Cada nova fase requer uma nova habilidade. E essa habilidade só nasce através da renovação de mente. A sua próxima fase requer uma mente nova. Não espere o mundo mudar para você mudar a sua mente. Mude a sua mente para o mundo mudar. Não espere as coisas melhorarem para você mudar a sua mente. Mude a sua mente, porque Deus vai te usar. Ei, rebalabassore que teres. Uou! Fique de pé e diga: eis-me aqui, Senhor. Deus te chamou para liderar um avivamento sem precedentes. Mas busque o que é correto, para que você seja verdadeiramente um líder eficiente, amém? Queridos, as posições de influência que Deus vai te dar, essas posições não podem gerar a sua identidade. A sua identidade, ela é provada no seu serviço, no quanto de valor você gera para esse mundo, do quanto você se preocupa com as pessoas, o quanto você estabelece a cultura do céu na terra. Você está sendo líder, você está sendo impulsionado para uma posição de liderança a partir de hoje. Mas liderança não define a sua identidade. O valor que você gera define a sua identidade. Aonde você estiver hoje, lidere. Aonde você estiver hoje, gere valor. Aonde você estiver hoje, gere vida de Deus. Ah, pastor, minha vida é muito simples. O meu estágio não faz sentido, a minha escola não faz sentido, a minha faculdade, todo mundo é louco. É nesse lugar que Deus quer que você gere valor.
É nesse lugar que Deus quer que você lidere. Você não precisa de uma posição de liderança. Você precisa de um senso de geração de valor, porque o planeta precisa de homens e mulheres posicionados. Não espere um cargo, não espere um convite de alguém, espere algo queimando no seu coração. Liderar não é sobre a posição que você ocupa. Liderar é sobre o valor que você gera para as pessoas. Então, queridos, gere uma revolução aonde você estiver. Gere uma revolução, cara, na sua casa. Gere uma revolução no seu trabalho. Gere uma revolução, Deus, onde você estiver com Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mas para você gerar essa revolução, você precisa estar preparado. Você precisa ser obediente. Você precisa desenvolver o discernimento como uma característica, como um comportamento observado no seu estilo de vida. Você precisa ser impulsionado para o seu destino através da expectativa, uma visão de longo prazo, e saber que Deus, no hoje, no curto prazo, está trabalhando em você. E para tudo isso, você precisa de renovação de mente. Comece a clamar por poder de Deus aqui. O verdadeiro poder é esse. Mas, embora todas essas características possam ser observadas em um líder de excelência, a verdadeira geração de valor é feita por pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias do poder de Deus. Não adianta você ser gente boa, não adianta você ter boa intenção, não adianta você fazer o melhor MBA, não adianta você falar inglês, se você não tiver poder de Deus, se você não queimar por Ele, e se o que queima no coração dele não queimar no céu também. Poder de Deus, comece a clamar por isso. Senhor, eu quero ter capacidade, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vamos! Eu não estou escutando a igreja orar. Vamos! Mais Deus, nós queremos mais. Nós queremos unção. Nós queremos unção para gerar valor nessa geração. Nós queremos ser ungidos. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ter em nós aquilo que queima no teu coração, Senhor. Oh, Deus! Vamos à terra! Clama! Clama por essa unção! Clama por esse poder! Vamos! Tem líderes nesse lugar hoje!